mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou continuar a leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo ele nos fala basicamente sobre perdão, empatia, compreensão, né? E eu vou falar dos dois últimos tópicos, que são perdão das ofensas e indulgência. Nas últimas semanas, depois que a Angélica passou qual que seria o tema das palestras de cada um de nós, eu refleti bastante, pensei muito a respeito de como eu vivia e de como eu compreendia o perdão na minha vida. E eu fiquei pensando em uma maneira que nós pudéssemos realmente colocar em prática o Evangelho de hoje nas nossas vidas. Esse Evangelho que ele é tão primordial para que nós nos tornemos pessoas melhores mesmo, indivíduos melhores um com o outro. E pensando o que seria necessário então, eu cheguei à conclusão que nós temos que, antes, olhar para dentro de cada um de nós, tentar nos entender, nos conhecer e descobrir por que é tão difícil a gente perdoar. Para praticar o perdão e a indulgência, a gente precisa de mudar certos hábitos que a gente tem. Nossa maneira de ser, na verdade mesmo, muitas vezes, né? Então eu comecei a pensar um pouco e eu percebi que, por exemplo, a gente praticar a indulgência, que nada mais é do que você se dispor a perdoar o outro, né? A ser clemente com a outra pessoa, misericordioso, desculpar as ofensas, basicamente agir como Jesus nos ensinou, né? Nos instruiu. O que nos impedia e o que nos impede de ser assim é o nosso orgulho. Nós somos seres muito orgulhosos. Então, quando alguém nos faz alguma coisa, a gente tem o sentimento de que aquela pessoa ela tem que receber o mesmo e, de preferência, que a gente que dê para ela mesmo na mesma moeda. Então, é muito olho por olho, dente por dente. Então, essa máxima tão antiga, que muitas vezes a gente diz que já foi superada, ela ainda é muito presente no nosso cotidiano, familiar, das nossas vidas. Para conseguir perdoar, nós temos que nos dispor a mudar a maneira como nós vemos, né, a vida. A sociedade ela nos passa muito a questão do orgulho, de que se alguém te fez alguma coisa, você tem que ir lá e pagar na mesma moeda. O Danilo falou a respeito disso na palestra dele muito bem. Nós não aprendemos que a gente tem que desculpar o outro, que nós somos iguais, que nós somos iguais perante Deus, filhos de um mesmo Pai, né? Em nenhum momento a gente tenta se colocar no lugar da outra pessoa e entender por que ela errou. Por que ela fez aquilo com a gente? Por que ela fez aquilo com a outra pessoa? E nem passa pela nossa cabeça muitas vezes que a pessoa também está sofrendo com aquilo. Se você imaginar, por exemplo, dentro do ambiente familiar, isso acontece muito, pessoas que não se dão bem. Não é à toa que estão ali vivendo no mesmo grupo familiar. E estão sempre se batendo. E
assim, uma não dá o braço a torcer para a outra, né? É uma ofensa muito trocada ali e você não tenta entender muito o lado do outro também. E eu acho que a outra pessoa também, ela nunca se coloca muito à disposição para tentar entender você. E se a gente for procurar a raiz disso, é o orgulho. A gente não vai e não dá ali, o braço a torcer por orgulho. O Evangelho de hoje, ele fala a respeito de que muitas vezes nós também somos, e temos, aliás, a nossa parcela de culpa em algo que alguma coisa que alguém nos fez, né? Por exemplo, às vezes a pessoa começa uma briga com você e você tem a escolha de colocar um ponto final, mas você vai dando corda, né? E aí um vai falando uma coisa, o outro, aquilo vai ganhando uma dimensão gigante e às vezes termina até em uma morte mesmo, né? Porque as pessoas não conseguem se controlar, não conseguem colocar um ponto final naquilo. Nós temos também a parcela, muitas vezes, de culpa, né? Pode ser por algum ato, por palavras, porque talvez, às vezes você pensa que, nossa, mas eu falei só isso para ele, não é possível. Mas só que cada um sente de uma maneira, né? Nós podemos também, muitas vezes, ter a nossa parcela de culpa, até, por exemplo, agindo de uma maneira assim que a pessoa está passando por alguma coisa na vida dela e nós poderíamos fazer algo para ajudar ela e nós não fazemos. A gente lava as nossas mãos e aí a pessoa se sente desamparada. Então, às vezes a pessoa te faz algo, ou algo que não foi especificamente para você, mas aquilo te atinge, né? Direto ou indiretamente. E o que a gente tem que tentar entender é o porquê, na verdade, de tudo aquilo. Ter compreensão sobre a pessoa, ter mais empatia sobre o que ela está passando. Nós não estamos aqui para discutir, tirar a responsabilidade de quem faz alguma coisa de errada contra a gente. Porque você dizer assim, nossa, mas ele fez, porque isso, aquilo outro, não. A pessoa fez porque ela tem livre-arbítrio, ela tem escolha, e ela escolheu fazer. A gente está aqui para falar que nós também temos o livre-arbítrio de reagir diferente quando a pessoa nos faz algo. E mais que isso, você ser indulgente é você não julgar aquela pessoa, é você não culpar ela, é você já não condenar ela, né? A gente sabe que nada é por acaso nessa vida. Existe uma lei de ação e reação, existe uma lei de causa e efeito, e muitas vezes a gente não entende o porquê, e talvez a causa não esteja nem nessa vida, né? Nós somos espíritas, nós sabemos que a causa pode vir de vidas anteriores. Mas a gente tem que compreender que nada que acontece, e essa é uma certeza que a gente tem que ter na verdade, acontece sem que Deus permita. Isso é uma coisa que nós temos que ter todos os dias. Me aconteceu fulano me fez uma coisa, estou muito chateada, não consigo desculpar ele. Vocês acham mesmo que alguma coisa ia acontecer sem que Deus permitisse? Aí, é aquela história do véu do esquecimento, ainda bem que a gente tem ele, né? Porque a gente também não sabe o que a gente pode ter feito para essa pessoa, porque a gente vê que tem pessoas que já têm assim, já nasce já te odiando, né? Já nasce ali, oh meu Deus, as pessoas falam oi, o outro já, ai que ódio. Então assim, a gente não tem compreensão de tudo ainda, a gente não conseguiria entender, né? Mas a gente tem que ter a certeza de que nada acontece sem que Deus permita.
Para você praticar o perdão, você tem que ser uma pessoa caridosa. E nós não falamos o tempo todo que fora da caridade não há salvação? A gente repete isso sem parar, né? E eu não estou falando de uma caridade que você vai ali dar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus bens. Aliás, a caridade que você doa algo como dinheiro é a mais fácil de todas, né? E nós ainda muitas vezes não conseguimos, porque a gente é muito apegado, né, com as coisas materiais. Porém, ela é o princípio, é um caminho que você começa a trilhar para a caridade. Eu estou falando de uma caridade mais ampla, não é uma caridade de doação. Porque eu acho que quando a gente fala de caridade, a gente tem que começar a ter uma amplitude de entendimento do que é a caridade. Eu estou falando de uma caridade onde você olha para a pessoa e você não julga ela. Isso é ser caridoso. Onde você não condena. Onde você se coloca no lugar dela. Mesmo que isso pareça muito difícil nesse momento. Porque de repente, nessa vida ou nesse momento da sua vida, em relação àquela pessoa, você está tendo um discernimento maior entre o certo, o errado, o bem e o mal, porque você já conseguiu caminhar um pouquinho mais à frente que ela. Mas vocês já pararam para pensar que nós não temos aí a ideia, né? A extensão da nossa, entre aspas, ficha corrida no mundo espiritual? A gente não sabe o que a gente fez. Porque, como eu falei, existe, graças a Deus, o véu do esquecimento. Porque, com certeza, a gente não ia aguentar carregar o peso de tantas coisas erradas que nós fizemos. Então, a gente não pode olhar, e o Espiritismo é muito legal, porque ele te traz isso, se você consegue ter essa compreensão, você não pode olhar para o fulano e falar, eu sou melhor que ele, eu isso, eu aquilo. Simplesmente, talvez, ele ainda não tenha aprendido uma lição que você aprendeu, caminhado o percurso que você caminhou. Porém, todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é o aprendizado, que é o melhoramento. Fica muito claro nesse momento que a gente precisa trabalhar o perdão e a compreensão em relação às pessoas, né? E quando alguém faz algo que nos atinge, a gente não quer ser nem um pouco compreensível com a pessoa. A gente quer muito que as pessoas sejam compreensíveis com a gente. Mas a gente não quer ser compreensível com ninguém. Se a gente colocar a mão na nossa consciência, a gente vai perceber que é assim mesmo que a gente é. Eu não vou ficar aqui repetindo para vocês como faz bem perdoar. A ciência já nos mostrou isso, a medicina, né? A pessoa se sente bem, se sente leve, ela tira um peso das costas dela. O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa perdoar, não é para se sentir bem, mas porque Deus espera que a gente age assim, que nós sejamos assim. Afinal de contas, Deus, que é a inteligência suprema, Ele é super em tudo, em amor, em compreensão. A gente não consegue nem dizer o quanto Ele é, né? A gente não tem compreensão ainda. Se Ele consegue nos perdoar de tudo que nós fazemos, nós não conseguimos perdoar a outra pessoa por alguma coisa que ela fez, sendo que todos os dias nós também temos que ser perdoados e desculpados. E pode ter certeza que todo dia, alguma coisinha que machuca alguém, a gente faz. Às vezes você faz sem nem ver, mas machuca. E você também precisa ser perdoado. A gente tem que fazer isso porque faz parte da nossa missão. Essa missão que a gente veio para cumprir aqui. A Bíblia ela fala disso a todo momento. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, Jesus vai dizer: fazes as pazes depressa com teu adversário,
Você vê que ele fala depressa já, porque que se demora a gente já perde a coragem, né? Aí você já começa a pensar, não vou não. Não vou, você tem que ser depressa, ele já avisou. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, ele vai nos dizer: sede antes bondoso e misericordioso uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. Ele deixou também muito claro aí, né? Não tem nem entre linhas, é perdoando-os mutuamente, que é o que eu acabei de falar. A gente perdoa, mas a gente é perdoado todo dia. Todos os dias. O ensinamento está aí para quem quiser aprender, os exemplos estão aí. Todas as religiões, na verdade, elas pregam o perdão. Todas. E se a pessoa te amar de verdade, você tiver com muita raiva de alguém, ela também vai te dizer para perdoar. Porque ela vai perceber que aquele ódio, aquele rancor que você sente daquela pessoa te mudou. Porque isso muda a gente. O perdão, ele é difícil, eu sei. Não é só eu chegar aqui para vocês e falar assim: pessoal, a gente precisa perdoar, viu? Vocês começam a perdoar todo mundo aí. Não é assim que funciona, né? Quando você deita na tua cama lá todo dia para fazer a sua prece, antes de dormir, faz um checklist lá, né? Ah, isso aqui hoje foi bom, nossa, isso aqui foi péssimo hoje. Aí sempre tem uma linhazinha lá que você não cumpre dia nenhum. Você está arrastando todos os dias. Aí toda noite você diz: não, eu vou conversar com fulano amanhã. Amanhã eu vou resolver isso. Eu nem lembro por que a gente brigou. E olha que muitas vezes a gente não lembra. Por que a gente tem tanta raiva da outra pessoa? Só que aí acontece que a gente dorme, acorda e encontra a pessoa. Aí você olha para ela e aí você fala assim: nossa, mas não consigo desculpar. Olha que pessoa mais chata, insuportável. E às vezes dá de ser aquela pessoa que realmente vocês convivem todo dia e vocês se alfinetam todo dia. E não é à toa que ela é a pessoa que você mais tem que perdoar no mundo, com certeza, e você também deve ser a pessoa que ela mais tem que perdoar no mundo, e isso eu não tenho dúvida. E aí você fala assim: eu não vou procurar ele, não, que se eu procurar ele, ele vai falar para todo mundo que eu que fui pedir perdão, ele que fez as coisas para mim. Nesse momento a gente percebe que o que atrapalha a gente de ser pessoas melhores é o egoísmo, a falta de humildade, onde você acha que se você procurar uma pessoa, você dá um passo adiante, você vai estar ficando desse tamanhinho aqui. Porque desde que a gente é pequenininho, quando a gente vai lá para a escola, os nossos pais não dizem para a gente: se te fizerem alguma coisa, você bate, que senão eu te bato quando você chegar aqui. Eles não fazem de maldade, né? Mas não sabe o quanto que fica aqui na cabeça do ser humano o resto da vida, né? Implícito que você tem que responder a ofensa com ofensa. E aí você vai se envenenando. Nós somos seres feitos para amar. E aí esse ódio, esse rancor, esse ressentimento que fica dentro, ele fica ali, ó, com a nossa essência. E aí a pessoa fica doente, dá depressão, ela fica espiritualmente, fisicamente, mentalmente doente. Ela só dá um passo adiante, mas parece que é tão difícil, né? O que a gente tem que entender, que a gente escuta muitas pessoas falarem isso, já escutei um monte de palestra, pessoas que chegam para mim e falam, e é pura verdade, que não é o que as pessoas nos fazem que nos afeta de verdade, mas é sim como nós lidamos com o que as pessoas nos fazem. Ele teve livre-arbítrio, como a gente falou no começo, né? Independente de eu ter alguma influência na raiva que ele está sentindo naquele momento. Ele teve livre-arbítrio para me magoar, para me machucar.
Mas eu também tenho livre-arbítrio para reagir diferente àquilo. E eu pessoalmente posso dizer para vocês que por mais que as pessoas nos digam, é só quando a gente decide fazer isso que vai funcionar. Eu já não sou mais tão novinha assim, eu diria que eu estou começando a colocar mais em prática isso agora. E há muito tempo eu escuto que é assim que a gente deve agir. Quando a gente decide perdoar as pessoas, mas é um perdão verdadeiro, sincero, não é esse perdão da boca para fora, não, eu te desculpo, tá bom. A gente fala isso só para terminar uma discussão. Quando a gente decide mesmo, de verdade, tirar esse sentimento de dentro da gente, a gente vai se desligar daquele rancor, daquele ódio, daquele sentimento de vingança que muitas vezes nós carregamos quando, às vezes por uma coisa desse tamanhinho, a gente se desentendeu com outra pessoa. Como eu falei, não é fácil. A gente não vai criar aqui falsas expectativas. O perdão não é uma coisa que é um estalar de dedos. Às vezes é muito rápido mesmo, né? Às vezes você só fala assim, não, eu não aguento mais esse sentimento dentro de mim. Você fica pensando e fala assim, nossa, mas ele fez uma coisa para mim, mas eu também fiz alguma coisa para ele. Mas às vezes, e eu penso realmente que com as pessoas que são mais próximas, fica mais difícil. A proximidade, né? E às vezes ainda cai que a pessoa e você são iguaizinhos. É o mesmo temperamento, é o mesmo pensamento, é as mesmas reações. Não é fácil. É um passinho de cada vez e, pessoalmente, é assim que funcionou para mim. Teve um certo momento que eu pensei comigo, bom, eu acho que isso tem que parar, né? Uma pessoa muito próxima de mim, eu acho que por ser muito igual, a gente só ficava ali, sabe, pegando fogo. E aí eu falei assim, isso tem que parar. Porque, na verdade, você vai e ofende, a pessoa vem e te ofende, os dois estão magoados, não conseguem se perdoar. Só que, porém, de ambos os lados existe tristeza, porque vocês se amam também. Então, é um passinho de cada vez. Tem dia que é um pouquinho mais fácil, tem dia que você se descabela e entra dentro do seu quarto e fecha a porta para não voltar uns 10 passos atrás. Então, a gente tem que ter consciência que não é uma coisa assim do estalar de dedos, mas que quando a gente se propõe e a gente assume essa responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa. É nossa. Independente de como a pessoa seja, é nossa responsabilidade perdoar ela. Como eu falei, é isso que Deus espera, que nós façamos. Quando a gente perdoa, acontece uma coisa muito boa, porque você se desliga, né, como eu falei, daqueles sentimentos. Vamos pensar numa coisa bem extrema, assim, que eu imagino que não existe uma dor igual, um pai ou uma mãe que perde um filho. Só que ele não perdeu um filho porque ele ficou doente. Por exemplo, o filho sofreu um acidente causado por uma terceira pessoa que estava embriagada ou no telefone, ou o filho foi assassinado em um assalto, ou teve uma discussão, uma briga no lugar que ele estava, alguém puxou uma arma, deu um tiro e ele morreu. Aquele pai e aquela mãe têm outros filhos, que eles também têm que amar, que eles também têm que cuidar, que eles também têm que educar. Mas o sentimento de ódio que eles sentem por quem tirou a vida do filho deles, direto ou indiretamente, liga eles àquela pessoa. E naquele momento, aquele sentimento de ódio não deixa mais com que eles sejam nem pai e mãe dos filhos que aqui estão. E eles não conseguem nem cumprir a missão que eles teriam que cumprir, porque ser pai e mãe é missão sagrada, né? Que a gente aceita. E eles não conseguem também ver que as outras pessoas estão sofrendo pelo que aconteceu. Eles têm que perdoar. Se eles perdoarem, o filho deles vai voltar?
Não vai, né? A gente sabe que não, nessa vida não. Mas se eles conseguirem de coração perdoarem e se desligarem daquilo, eles não vão estar mais ligados àquele ódio, àquela pessoa. Eles vão poder voltar para a vida deles. Eles vão poder ser um pai e uma mãe de verdade. Não estou dizendo que eles têm que perdoar, ir lá abraçar a pessoa, beijar a pessoa, não. O perdão é para eles saírem daquilo. A pessoa não merece perdão. Não interessa. Gente, não sou eu que estou falando isso. Jesus, com certeza, qualquer um te diria, não interessa. Você tem que perdoar. É igual quando a gente é pequeno, não quer fazer uma coisa e a mãe da gente diz assim, não interessa, você tem que fazer. Vai para a escola sim. Você tem que fazer. Eu acho que a questão que muitas vezes faz com que a gente não consiga perdoar é que você pensa que, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa, eu vou perdoar ela, eu vou ter que conviver com ela. Ah, não. Mas o perdão, ele não implica em convivência. E o perdão muitas vezes vem carregado disso mesmo, é não conviver mais com a pessoa. Você vai perdoar ela, mas você não é obrigado a estar com ela, a dividir a sua vida com ela. Isso não é errado, gente. Isso não é errado. Outra coisa muito importante, e que também eu acho que envolve o pensamento de, eu perdoei, mas eu nunca mais vou conseguir confiar. Muitas vezes não. E aí então são duas coisas, né? Você tem que perdoar, isso não quer dizer que você tem que conviver, que você tem que confiar. Porque às vezes a pessoa, ela te traiu, e a traição, ela não é só essa coisa que muitas vezes a gente pensa, traição entre um casal, né? A famosa puladinha de cerca. Não, às vezes a traição é muito maior do que isso, é uma traição de uma amizade, né? Tantas coisas, gente. Às vezes, e isso nós muitas vezes a gente tem visto, né? Uma criança é abusada e quase sempre é por alguém que ela confiava muito. Ou mesmo nós, como adultos, temos relações amorosas abusivas. Às vezes não chega ao abuso físico, mas o mental, que eu acho que te destrói. Então essas pessoas, elas têm que passar por um processo de reencontro, de aprender a se amar de novo, a se respeitar. Elas têm que se auto-perdoar, porque aí ela se sabota, ela acha que foi ela. Muitas vezes a gente fala assim, mas a culpa foi minha. E aí ela passa por todo esse processo, que às vezes leva anos e anos e anos, e aí ela desculpa a pessoa, perdoa ela, né? Consegue. Vamos ser sinceros, se você foi abusado na sua infância por alguém, você conseguiu perdoar ela, você vai confiar em deixar seu filho com ela? Ou qualquer criança? Você ter tido a capacidade de perdoar essa pessoa não quer dizer que essa pessoa mudou. Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, sou eu que tenho que mudar para perdoar. Sou eu que tenho que mudar os meus pensamentos, os meus hábitos. Sou eu que não posso mais ser uma pessoa orgulhosa. A outra pessoa, às vezes, vai continuar o resto da vida sendo daquele jeito. Só que você não perdoa para outra pessoa se sentir bem. Você perdoa por você e por Deus. Não é para ela se sentir bem. Aí um outro ponto que a gente acha que vai perdoar e vai fazer um bem para a pessoa, às vezes está com muita raiva, né? Eu não quero fazer bem para essa pessoa. Não, fica tranquilo, o perdão é para você. Porque ele às vezes nunca vai mudar as atitudes dele na vida. A pessoa, ela nem precisa saber que você perdoou ela. Às vezes você não convive mais com ela, você não vê mais ela nem se lembra do que ela te fez e você está lá. Que é sentimentos, né? A pessoa passa na rua, você odeia.
Odeio aquela pessoa. Ela fez tão mal para mim. Às vezes fez mesmo. E às vezes ela nem está aí porque ela fez. E você sabe que ela não está nem aí porque ela nem se lembra. Mas ela vai mudar? Não. Então parte de você mudar. Porque aquela pessoa foi ruim para você, você vai trazer essa avalanche de sentimentos ruins para a sua vida, você não vai conseguir nem se conectar com Deus, porque o seu coração está cheio de sentimentos ruins. Você perdoa por você. A gente vê casos de filhos que nunca se deram bem com pai e mãe, né? E aí o pai e a mãe já até desencarnou. E a pessoa carrega aquele sentimento o resto da vida dela. Porque se sente rejeitada, sente que nunca foi amada, e aí aquilo ela traz para a vida sentimental, para todos os campos da vida dela. Você pode ver, a pessoa é meio amarga, né? E tudo ela culpa também, mas foi porque meu pai não me amou. Mas foi porque meu pai não me amou. Ainda por cima não pega uma responsabilidade na vida, né? Que às vezes ela está fazendo pior que o pai dela fez e está culpando ele, nem está aqui mais. A gente tem que perdoar. Porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que o perdão ele vai além do aqui e do agora. Porque você pode se ligar a uma pessoa, e eu não estou falando aqui, né? Eu estou falando depois. A gente já desencarnado, a gente pode se ligar pela pessoa pelo amor? Pode. Mas a gente, conhece casos e casos que as pessoas estão ligadas é pelo ódio. Enquanto ela não perdoar, ela não vai conseguir sair lá daquele limbo que ela está. Às vezes fica 100, 200, 300 anos aí, perseguindo, o outro vem, encarna, continua perseguindo, o outro vem, encarna, continua. Gente, o outro nem lembra o que ele fez mesmo, de verdade. E você está lá, maquinando aquilo dentro de você. Perdoar não é você esquecer o que te fizeram, mas é quando você se lembrar, aquilo não te causar dor, aquilo não te deixar com raiva. É você dar mais valor para as coisas boas que a sua vida tem do que para as coisas negativas que você recebeu da vida. O perdão, na verdade, ele liberta a nós. Nós somos libertos dessa prisão, quando nós conseguimos perdoar. Porque é uma prisão. Você não tem paz um minuto. Você já ficado com muita raiva de alguém, com um ressentimento enorme? Parece que a pessoa faz mais parte dos teus pensamentos do que as pessoas que você ama. Você pensa mais nela do que no seu esposo, na sua mulher, nos seus filhos. Você fica maquinando o que você vai fazer para destruir a vida daquela pessoa. Se a gente for analisar, nós também temos que ser perdoados, como eu falei, todos os dias. E quantas vezes nós também não temos coragem de chegar lá na pessoa e pedir desculpa, perdão, admitir o nosso erro, dizer que estamos arrependidas. Às vezes cai que a gente encontra um ser humano com uma alma já bem evoluída e ela tem uma brechinha ali e a gente entra. Mas às vezes cai que a gente encontra uma pessoa que você pode ajoelhar, que você pode mudar a tua vida inteira, que ela não te perdoa. Mas nem por isso você pode julgar ela, condenar ela. Porque quantas vezes nós não agimos assim em relação ao outro? Nós também somos intransigentes com as outras pessoas. O que eu tenho para dizer para vocês, para terminar, é que a gente deve tentar se ligar a sentimentos bons, ao amor, a sentimentos que nos tragam paz. Dá o primeiro passo para perdoar, mesmo que seja difícil. Mesmo que assim, quando você estiver dando o primeiro passo, você sentir uma sensação de, meu Deus, eu estou me humilhando, coloca na sua cabeça que você não está se humilhando. Você está fazendo um bem para você e para aquela pessoa, porque se ela for receptiva, vocês vão conseguir se entender. E se ela não for, você fez a sua parte. E você não vai estar carregando esse peso dentro de você. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que nós consigamos viver o Evangelho na nossa vida diariamente, praticando ele de verdade, porque na teoria, eu acho que a maioria de nós sabe ele muito bem. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.